Cidade Leste, né? E hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo de metabolismo de los aminoácidos, tá, pessoal? Então, só fazendo um feedback da aula anterior, onde nós iniciamos, falando que os aminoácidos não podem ser armazenados pelo nosso organismo. Então, nosso organismo, ele não armazena aminoácidos. Armazena lipídio, armazena carboidratos. Viste? Deu todo certo, ora Mirta. Armazena carboidratos, lipídios, mas não armazena aminoácidos, ok? Também lembrando que onde são utilizados os nossos aminoácidos? Eles são utilizados para quê? Com qual finalidade? Então, nós vimos que podemos utilizar aminoácidos para fazer outros aminoácidos, para sintetizar proteínas, para fazer nucleotídeos, e para isso, ele não perde o grupo amino. Ele continua com seu grupo amino. Já também podemos utilizar os aminoácidos para quê? Para fazer glicose, para fazer sintetizar ácidos graxos, para fazer, desculpa, compostos oxidados para formar ATP. Só que para isso, nós vamos ter que perder o grupo amino. E para perder esse grupo amino, o nosso organismo ele passa por vários processos, né? Por 3, na verdade. Porque ao perder o grupo amino, nós vamos fazer transaminação, desaminação oxidativa até chegar no ciclo da ureia. Então, lembrem que quando ele perde o grupo amino, ele vai formar um amônio. Para formar esse amônio, ele passa por 2 processos de transaminação, não é? Lembrem que o primeiro processo de transaminação é realizado onde? No citosol. Com a ajuda das nossas amigas, né, as transaminasas, as enzimas. E que essas transaminasas precisam da ajuda de um cofator, que é o piridoxalfosfato. Piridoxalfosfato, pessoal, lembrem a origem dele, é vitamina B6. Nessa primeira transaminação, nessa primeira transferência de grupo, nós formamos um cetoácido e formamos o glutamato, certo? Tá travando o meu áudio para todos vocês? Ou tá bem? Então tá bom. Qualquer coisa, entra de novo, tá? Ótimo. Então, na primeira transaminação, pessoal, no citosol, ocorre a formação do cetoácido, e esse cetoácido ele vai estar pronto para sintetizar glicose, ácidos graxos e esses compostos oxidados. Por outro lado, nós formamos o glutamato, que é um outro aminoácido. A segunda etapa acontece novamente, só que nas mitocôndrias, né? O que vai acontecer com esse glutamato nas mitocôndrias? Ele vai sofrer transaminação, mas também ele fará desaminação oxidativa. Nas mitocôndrias, nesse processo de transaminação, o que acontecia? O glutamato se unia com quem? Com um composto intermediário do ciclo de Krebs, que vai ser o oxalacetato. Aí eles vão fazer a transferência do grupo amino, lembram? Nessa transferência, o que vai acontecer? Ele forma o aspartato, ou ácido aspartico, que vai ser utilizado no ciclo da ureia, e também volta a formar o alfa-cetoglutarato. Já também com esse glutamato, lá nas nossas mitocôndrias, Fabrício quer apresentar alguma coisa. Nas nossas mitocôndrias, o que vai acontecer com o glutamato já? Na desaminação oxidativa, ele vai se unir com o NAD+, ou com o NADPH+, ou com um ou com outro, que estiver disponível ali. E mais moléculas de água. Nesse caso, acontece a ruptura do grupo amino, lembram? E aí ele forma finalmente o amônio e forma também NADH, forma o hidrogênio e volta a formar o alfa-cetoglutarato. Como nós ali já temos o amônio, nós vamos para uma terceira etapa, porque o amônio é tóxico, ele não pode ficar ali. Então, ele vai ser sintetizado. Onde que ele vai ser sintetizado? Através da síntese da ureia, no nosso fígado. Na verdade, não vai ser sintetizado, ele vai ser transformado. Muito bem. E foi ali que nós paramos. Então, deixa eu compartilhar o material agora. Eu já iniciei um pouco do ciclo da ureia com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Está perdonado, Fabrício. Agora sim.
Vamos colocar aqui o material. Deixa eu ver quem que quer entrar. Alexandre. Aí. Juliana. Muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Então, já sabemos de onde vem o amônio. Lembrem que todos os aminoácidos fazem transaminação? Não, não são todos os aminoácidos que fazem a transaminação. 2 não fazem, que vão ser a lisina e a treonina. E vimos as situações onde as nossas transaminases se encontram aumentadas, diminuídas, né? O ciclo da glicose alanina, biossíntese, balanço nitrogenado. Lembrem que o balanço nitrogenado, o que nós verificamos? Nós vamos verificar a síntese e a degradação, a ingesta e excreção. E ele pode estar em equilíbrio, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Quando que a síntese ela vai estar em equilíbrio? Quando que o balanço vai estar em equilíbrio? Quando a síntese de nitrogênio é igual que a degradação de nitrogênio. Quando a ingesta de nitrogênio é igual à excreção de nitrogênio. Quando que ela vai ser positiva, pessoal? Quando estou sintetizando mais que degradando. Quando estou ingerindo mais que excretando. Em quais situações ela vai ser positiva? Durante a gravidez e durante também alguma recuperação de alguma patologia, né? Durante esse período de recuperação. E quando que ela vai ser negativa? Quando eu estou degradando mais que sintetizando, quando eu estou excretando mais que ingerindo. Em que casos acontece? No caso de uma deficiência de aminoácidos essenciais e durante o jejum, ok? Agora sim. Vamos novamente aqui. Então, nós já temos o nosso amônio, ok? Vamos para o nosso ciclo da ureia. Em relação ao ciclo da ureia, eu já tinha iniciado com vocês, né? Então, a ureia, uma definição de ureia bioquimicamente falando, é que a ureia ela é o produto final, principal do metabolismo das proteínas nos mamíferos, no homem e nos demais mamíferos, ok? Uma definição química da ureia é que ela é um composto químico, cristalino, incoloro, que tem essa fórmula molecular aqui, CONH22, ok? Uma propriedade física da ureia em relação à sua solubilidade é que a ureia ela vai ser solúvel em água e álcool e ligeiramente solúvel em éter, certo, pessoal? Então, vai que eu coloque lá na provinha de vocês assim. La urea es el principal producto terminal del metabolismo de los carbohidratos. Falso ou verdadeiro? Falso, né? Porque metabolismo de las proteínas. Tá? Então, prestem atenção na hora de fazer a prova. Essa aqui é um conceito bioquímico, tá, pessoal? Isso aqui é um conceito químico já da ureia. Em relação à ureia também, nós encontramos em maior concentração, já tínhamos visto, né, na urina. Então, esse exercício fala, encontramos em maior concentração la urea en la sangre. Falso también, porque en mayor concentración es en la orina. Ahora sí dice, podemos encontrar urea en la sangre, en la orina, en la leche materna, en el sudor. Vai estar correta. Opa, pensei que tinha gente querendo entrar. Ok, pessoal? Também existe uma classificação dos seres vivos de acordo com a forma como cada ser vivo ele vai excretar compostos nitrogenados. E aí nós vamos ter essa classificação em amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. Então o nome é meio estranho, mas é fácil, pelo nome é fácil de saber. Então, nós somos o quê? Nós somos ureotélicos, porque excretamos compostos nitrogenados na forma de ureia, certo? Agora, existem seres vivos que vão excretar esses compostos nitrogenados na forma de amônio, são os amoniotélicos, no caso de peixes, no caso, né, de anfíbios, por exemplo. E temos ainda os uricotélicos, que são aqueles seres vivos que vão excretar compostos nitrogenados na forma de ácido úrico. Aí nós temos peixes, nós temos, peixes não, aves e temos répteis.
ok? Mas o importante é lembrar mesmo do ureotélico, porque nós e os demais mamíferos somos ureotélicos, vamos excretar na forma de ureia, através do ciclo ou síntese da ureia. Muito bem. Então, onde se produz a ureia? Tá? Em que local? Qual a localização? A nível de órgão, no fígado. Quais células? Nos hepatócitos. Onde mesmo? No citosol e nas mitocôndrias. Através do quê? Através de um ciclo chamado ciclo da ureia, ok, pessoal? Então, em relação a órgão, então a sua produção vai ser fígado, tá? Não esqueçam disso. Em relação a células, hepatócitos. E aí, em relação às organelas, nós podemos dizer mitocôndrias e citosol. Qual seria a definição, se a gente fosse definir o que é esse ciclo da ureia? O que é o ciclo da ureia? Então, ela é uma via metabólica, ele é um caminho metabólico que acontece o quê? Onde acontece a conversão, tá? Ela é uma via metabólica, cíclica primeiro, porque ela é um ciclo, onde acontece a conversão do amônio ou do amoníaco, que está presente nos aminoácidos, em ureia. Então, vai ser essa transformação. E nós já sabemos de onde vem o amônio, né? Nós já estudamos semana passada. Então, ela corresponde na ruta metabólica cíclica. Ela forma um ciclo, ok? Então, se eu colocar a palavra eu gosto de colocar, às vezes, umas pegadinhas assim. Acíclica, então tá errado também. Então, ela é uma via metabólica cíclica que vai transformar quem? O amoníaco ou amônio, pode ser, de los aminoácidos em ureia. Às vezes eu troco também aqui, tá? Essa ordem. O ciclo da ureia, pessoal, ela é uma via cíclica curta, corta, ela solamente tem 5 reações enzimáticas consecutivas, né? Então, se eu coloco assim, via metabólica de 5 reações enzimáticas, é o ciclo da ureia. Via metabólica de 10 reações enzimáticas consecutivas, é a nossa glicólise. Via metabólica que tem 8 reações enzimáticas, é o nosso ciclo de Krebs. Nós não estudamos, mas vai ser um dos conteúdos da próxima semana. Olha só que legal. Finalmente, vamos chegar no nosso ciclo de Krebs. Então, essa via metabólica da ureia, que é cíclica, ela consta de 5 reações enzimáticas consecutivas, pessoal. Cada reação dessas, lógico que tem a presença de enzimas, não pode faltar enzima, né? Elas sempre vão estar participando, ajudando, acelerando, né? Facilitando essas reações no nosso organismo. Então, algumas vias metabólicas, a maioria delas, vão ter pontos de controle. E esses pontos de controle são enzimas. No caso do ciclo da ureia, ela vai ter uma enzima que vai ser o ponto de controle dessa via. Essa uma enzima eu quero que vocês conheçam e saibam, tá? Então, essa enzima, ela tem a sigla de CPS1, que quer dizer o quê? Carbamoil fosfato sintetasa 1. Eu vou mostrar para vocês, ok? Então, aqui, ó, o ciclo da ureia se leva a cabo no fígado. Compreende 5 processos distintos. E nesses procedimentos participam distintas enzimas que vão fazer as suas conversões, vão ajudar nesses processos, né? Logo, o que vai acontecer? A expulsão desse amônio, né? Ele expulsa o amônio, olha só, porque ele é tóxico do nosso organismo, como consequência do quê? Do metabolismo do nitrogênio. Na verdade, esse amônio, não é que ele vai ser expulso, ele vai ser transformado e, posteriormente, sim, ele vai ser expulso, mas na forma de ureia, já ali, ok, pessoal? Então, aqui vocês vão ter todas os 5 passinhos do ciclo da ureia. Eu já vou para cá, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Depois vocês podem dar uma olhada no material, se tiver qualquer dúvida na terça, vocês me perguntam de novo, ou hoje mesmo. Gente, então, se eu perguntar assim, quantas reações químicas tem o ciclo da ureia? 5. Quantos passos? 5. Vocês estão vendo que aqui ele está detalhando a localização de cada uma dessas reações químicas, isso é importante. Então, a primeira reação, localização, mitocôndria. Segunda, mitocôndria. Terceira, citosol. Quarta, citosol.
quinto, citosol. Então, lembrem que a primeira e a segunda reação do ciclo da ureia, localização mitocôndrias. A terceira, a quarta e a quinta reação vai ser no citosol. Então, de repente, eu pergunto lá para vocês. A localização do terceiro e quarto passo do ciclo da ureia, respectivamente. Olhem só. Se é terceiro e quarto passo, é citosol, a resposta. Se eu pergunto para vocês, localização do primeiro e do quinto passo do ciclo da ureia. Então, respectivamente, mitocôndria e citosol. Então, eu gosto de usar essa palavra respectivamente também, que quer dizer na ordem solicitada no exercício. Então, saibam essas localizações de cada uma dessas etapas. Agora, olhem só aqui também, aqui eu tenho catalisado por. Catalisado por quer dizer a enzima que participa aqui. Então, lembrem que eu falei que eu quero que vocês saibam a enzima que é o ponto de controle do ciclo da ureia. Quem é essa enzima? Essa daqui, gente, da primeira reação, ó, CPS1, que quer dizer o quê? Carbamoil fosfato sintetasa 1. O primeiro produto é o carbamoil fosfato. E o nome da enzima é carbamoil fosfato sintetasa 1. Na prova, pessoal, se aparecer, tem que aparecer esse 1 sim. Por quê? Tem CPS2 também. E o CPS2, ele participa de outra via, de outra síntese, que é a síntese das pirimidinas, que a gente vai ver também, aliás. Então, se aparecer somente CPS, também está errado. Então, vai que eu coloque lá, opção A, CPS. Opção B, CPS1. Opção C, CPS2. Opção, né, coloco outro. Então, a opção correta vai ser CPS1, carbamoil fosfato sintetasa 1. Às vezes eu coloco só a sigla, às vezes eu coloco o nome completo, depende, né? Depende do estado de espírito. Mas lembrem que essa enzima é a enzima que catalisa, que é o ponto de controle do ciclo da ureia. Se eu perguntasse assim, qual é a localização da enzima que é ponto de controle do ciclo da ureia e quem é essa enzima? Então, localização, mitocôndrias. Quem é essa enzima? CPS1. Ok? Então, dá para fazer várias perguntas nesse sentido. Vamos ver cada um desses passinhos agora, pessoal. Logicamente, tá? Eu não vou me deter aqui no ATP, no ADP, no fósforo inorgânico. Eu quero somente os principais reagentes e os principais produtos de cada reação. Ok? Então, na primeira reação, o que vai acontecer com esse nosso amônio, lá no fígado, nos hepatócitos? Ele vai reagir com quem? Com ácido carbônico. E ali ele forma o primeiro produto. Quem é esse produto? Carbamoil fosfato. O produto da primeira reação, ele vai ser o substrato da segunda reação. O nosso carbamoil fosfato, já ele vai encontrar com a ornitina. A ornitina, pessoal, dentro do ciclo da ureia, ela tem uma função muito importante. Ela vai ser como um desintoxicador, né, do nosso organismo. Essa vai ser a função da ornitina. E os dois juntinhos, eles vão formar quem? A citrulina. A citrulina também tem uma função dentro do ciclo da ureia. Ela vai ajudar no sentido de melhorar a nossa vasodilatação. Ela tem uma propriedade vasodilatadora, ok? Agora, a citrulina, formada aqui na segunda reação, que ainda vai ser nas mitocôndrias, ela vai ser o substrato da terceira reação. E olha só quem que apareceu na nossa terceira reação, pessoal. Um velho conhecido da gente. Vai ser quem? O aspartato. Nós já sabemos de onde vem esse aspartato. Ele vem de onde? Do processo de transaminação do glutamato nas minhas mitocôndrias. Olha ali o aspartato. Então, a citrulina, ela vai se encontrar com esse aspartato, que nós já sabemos de onde vem, e forma o arginosuccinato. O aspartato, aqui no ciclo da ureia, ele tem uma função importante, que vai ser o quê? Transportador de nitrogênio. Por quê? Porque eu estava na mitocôndrias, olhem só,
e eu preciso ir para o citosol. Quem vai ajudar nesse transporte vai ser o nosso aspartato. Olha só, nosso transportador no ciclo da ureia. Ele forma esse composto, argino-succinato. Ok. Na quarta reação, o argino-succinato, ele vai ser degradado. Ele forma arginina e fumarato. Na quarta reação, fiquem de olho, porque nesse momento, o ciclo da ureia, ele vai fazer conexão com outro ciclo, um ciclo conhecido da gente, que é o ciclo de Krebs. Não podia faltar o ciclo de Krebs, não é? Então, na quarta reação, o ciclo da ureia, ele faz conexão com o ciclo de Krebs. Olhem só, ele forma a arginina e o fumarato. Quem que vai continuar na quinta reação? O fumarato? O fumarato aparece aqui na quinta reação? Não aparece. Quem aparece? A arginina. O que acontece com esse fumarato aqui da quarta reação? Né? Ele vai ficar perdido por aí? Não. O fumarato, ele vai para onde esse metabolito? Vai para o ciclo de Krebs. Por que não faz conexão com o ciclo de Krebs? E lá no ciclo de Krebs, ele vai fazer parte da sexta reação do ciclo de Krebs. A gente vai ver de novo o fumarato, tá? Então, anotem esse nome ali, fumarato. Vamos ver novamente. Então, se eu perguntar para vocês, em qual reação do ciclo da ureia ele faz conexão com o ciclo de Krebs? Na quarta reação. Qual é o produto que faz conexão mesmo? É o nosso fumarato. Bom, a arginina, ela segue aqui no processo normal, ela vai fazer uma hidratação. A arginina aqui, ela vai ter a ação de diminuir a pressão arterial, nesse caso. E olhem só, ele forma só ureia no final? Não, além da ureia, de quebra, ele forma ornitina. Então, quais são os produtos formados no final do ciclo da ureia? Não somente ureia, mas ele forma ureia e ornitina. Essa ornitina, ela vai ser aproveitada no próprio ciclo da ureia, pessoal. E aí acabou o nosso ciclo, né? Gente, não é que acabou, ele vai, né? Mas são esses 5 passos. Lembrem, então, são 5 passos, localização de cada uma, a enzima que é o ponto de controle é o CPS1, carbamoil fosfato sintetasa 1, localização dela mitocôndrias. Lembrem, saibam as funções de cada uma dessas, da ornitina, da citrulina, do aspartato e da arginina. Tá no material? Está no material para vocês, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, a ornitina, segunda reação, a função dela é desintoxicar o nosso organismo. A nossa citrulina, ela favorece a vasodilatação, ok? Agora, qual é a função do nosso aspartato? Já sabemos de onde vem, não é? O aspartato é transporte de nitrogênio. Lembrem que ele precisa passar das mitocôndrias para o citosol, que é a terceira reação, que é o terceiro passo. No quarto passo, olhem só, o que acontece com o argino-succinato? Ele forma arginina e fumarato. É nesse momento, no quarto passo, na quarta reação, que ele faz conexão com quem? Está aqui no material de vocês. Ele faz a conexão com o ciclo de Krebs, através de qual produto? Fumarato. E a arginina, qual é a função dela nesse caso? Ela diminui a pressão arterial, né? Uma curiosidade só. O ciclo de Krebs, pessoal, ele é chamado assim devido a quem descobriu esse ciclo, que é um cara chamado Sir Hans Krebs. E o Sir Hans Krebs, antes do ciclo de Krebs, ele já tinha descoberto o quê? O ciclo da ureia. Então, tanto o ciclo da ureia como o ciclo de Krebs, né, eles foram descobertos pela mesma pessoa, pelo mesmo cientista, né, que vai ser o Sir Hans Krebs, ok? E eles fazem conexão, vocês estão vendo, né? Muito bem, agora eu vou falar para vocês um pouquinho dessa arginina, tá? A arginina, ela é um aminoácido especial pra gente no nosso organismo, por quê? Fora do ciclo da ureia, a arginina, quando ela se encontra com uma enzima chamada óxido sintetasa, ela vai ser transformada em óxido nítrico, pessoal. E o óxido nítrico, ele é um importante vasodilatador para o nosso organismo.
tá? Tanto é que a ginina, ela pode ser utilizada, vamos dizer assim, como um auxiliar também no tratamento da aterosclerose. A gente vai ver, porque eu trouxe algumas enzimas, se vocês olharem um pouquinho o material, né, e a função e as propriedades dessas enzimas, ok? Então, tá aqui, ó, a principal função da ginina, ela entra em contato com a enzima óxido sintetasa, que é segregada pelo nosso organismo, e ela é transformada em óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. Então, ajuda a melhorar a nossa circulação sanguínea, ok? Bom, e aqui um resuminho, né? Então, ciclo da ureia. Lembrem, o amônio é tóxico, ok? O que é o ciclo da ureia? É uma ruta metabólica cíclica que transforma o amoníaco, o amônio de los aminoácidos em urea. ¿Dónde se produce? En el hígado. ¿Dónde mismo? En los hepatócitos. ¿En cuáles organelas? Mitocondrias, la primera y la segunda reacción, y citosol, la tercera, cuarta y quinta reacciones. Acuérdense de la clasificación de los seres vivos de acuerdo a la forma de excreción de compuestos nitrogenados. Nosotros somos ureotéricos porque excretamos en la forma de urea. Y tenemos los amoniotélicos, que excretan la forma de amonio, y los que son uricotélicos, que son aquellos seres vivos que excretam la forma de ácido úrico. Muito bem. Falando um pouquinho mais da ureia, então, a ureia nós já sabemos, ela é o produto final do metabolismo das proteínas nos mamíferos, tá? No homem e demais mamíferos. Nós vamos fazer uma excreção diária em média de 20 a 35 gramas de ureia. Olhem só aqui, se eu tenho um aumento, se eu estou degradando muita proteína, consequentemente, eu vou ter um aumento também na eliminação, na excreção de ureia, não é? Em quais situações isso pode acontecer? Pode acontecer num caso de febre, em situações de hambre quer dizer fome, numa dieta rica em proteína, vômitos, diarreias, diabetes, então eu posso ter um aumento da degradação de proteínas e, consequentemente, um aumento da excreção de ureia no nosso organismo, ok? Bom, coloquei também para vocês os valores de ureia em sangue, né? Indivíduos que sejam sanos. Aqui. Vamos começar com os ninhos, com as criaturas. Vocês estão vendo que em crianças esses valores são menores, de 5 a 18 miligramas por decilitro, isso, os valores de ureia em sangue. Por quê? Quer dizer que, quando criança, né, o nosso organismo, ele tem essa propriedade de degradar rapidamente as proteínas e, consequentemente, eliminar também. À medida que nós envelhecemos, esses valores vão aumentando também, né? Então, adultos sanos, de 10 a 20 miligramas por decilitro, ok? Agora, em ancianos, ele vai aumentar ainda mais, olhem só, de 25 a 30 miligramas por decilitro. Por que em idosos, em ancianos, é um pouquinho maior, né? Porque, infelizmente, à medida que nós vamos ficando mais velhos, né, a nossa função renal, ela tende a diminuir, né? A eficiência dela diminui. Consequentemente, nós vamos ter um aumento desses níveis de ureia em sangue, mas não deve ser maiores de, até 35 é tolerável, né? Depende do laboratório, depende da metodologia utilizada, mas geralmente são esses valores. Pessoal, coloquei para vocês algumas situações, né? Quando a ureia se encontra aumentada em sangue, ela recebe um nome, que vai ser uremia em espanhol, uremia em português. Em quais situações, então, vamos ter a uremia? Pode aparecer a ureia elevada na sangue, né? Então, nós vamos ter, quando tem uma dieta com excesso de proteínas, lógico, né? Quando tem alguma hemorragia gastrointestinal, também isso pode acontecer. Quando em caso de inanição seria uma má nutrição, seria uma desnutrição severa, né? Principalmente em relação a proteínas. No caso também podemos ter uma uremia, quando tem obstrução renal, pedras, né?
tumores. Também no caso de uma hipovolemia, hipovolêmia se chama em espanhol, né? Quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma redução do volume sanguíneo. Essa redução do volume sanguíneo pode ser causa de uma desidratação, de uma hemorragia. No caso de queimaduras, também podemos ter, né, uma uremia, um aumento dessa ureia no sangue. Ok? Agora, existe ureia diminuída em sangue? Existe, mas ela não tem uma importância clínica assim como a elevada. E ela nem tem uma denominação própria também. Então, vocês viram que quando ela se encontra elevada, ele é chamada de uremia. Agora, quando ela se encontra diminuída, não tem uma denominação. Então, se eu for perguntar na prova, eu vou falar ureia diminuída em la sangre. Em quais situações pode acontecer? Porque pode, tá? Então, numa caso de uma dieta que seja pobre em proteínas, ao contrário da outra, né? No caso de algum falho hepático, pode acontecer também, ok? Também pode acontecer no caso de um excesso de hidratação, ao contrário da outra, né? E também é normal ter uma ureia diminuída durante a gravidez, tá? Depois, esses valores, eles tendem a estabilizar, certo? Então, são essas situações de ureia diminuída em la sangre. Gente, vocês tinham esses exercícios, né, que vocês tinham que fazer. Eu espero que vocês tenham feito pelo menos até o 14. Vou corrigir rapidinho até o 14 com vocês, e aí depois nós vamos fazer juntos esses, tá? Não terminei ainda a aula. Então, número 1 diz assim: